Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos à nossa maratona do amor próprio. Essa é a 11ª live. 11ª live dessa maratona incrível que está sendo abençoada com vários convidados, várias convidadas maravilhosas que agregaram, que me apoiaram. E estamos aí na reta final da maratona, 11ª live. E hoje nós vamos falar sobre como criar o relacionamento dos sonhos. Pensa, hoje vai ser uma live sobre o que a maioria das pessoas me pergunta, me procura. É algo que eu fiquei algum tempo planejando e pensando se eu ia fazer ou não. E aí eu resolvi abrir a caixa preta. Como que eu fiz para encerrar ciclos de relacionamentos que me faziam sentir inferior, faziam me sentir mal, relacionamentos onde eu sempre era trocada como uma mercadoria, era a minha interpretação, né? Eu sempre era trocada. Traições, muito ciúme, relacionamento doentio. Então, hoje eu vou contar pra vocês, junto com a Andressa, o que eu fiz, como que eu fiz para encerrar os ciclos viciosos de relacionamentos e criar o relacionamento dos meus sonhos, ok? Bom dia, tô vendo uma galera entrando aqui. Camila, Paola, bom dia sim, bom dia Viviane, Nath, Daiane, Eric, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Daqui a pouquinho a Andressa entra e a gente vai começar com o conteúdo. Ela vai compartilhar a história dela, como que ela conseguiu também encerrar ciclos viciosos de relacionamentos doentios, onde ela sempre era traída, onde ela sempre era trocada, e como que ela conseguiu criar o relacionamento dos sonhos dela. E esse processo, gente, durou assim, ó, um dia, a gente fez um processo no dia, depois de 20 dias, ela já estava namorando. E esse ano, esse foi ano passado, e esse ano o casamento está programado para acontecer, ela vai casar esse ano. Então, para quem conhece minha história, daqui a pouco eu vou compartilhar melhor com vocês. Para quem conhece minha história, foi exatamente assim que aconteceu para mim. Eu tava lá, ela chegou aqui. Eu tava lá vivendo relacionamentos abusivos, relacionamentos doentios, e chegou um momento, claro que não foi do nada assim, do nada. Começou o processo em 2017, no final de 2017. E aí eu tava lá. Vou compartilhar com vocês como que foi. No final de 2017, eu tava vivendo um momento que eu pensei que eu nunca mais ia viver na vida. Eu tava namorando com uma pessoa e do nada ela terminou comigo. E aí eu sofri muito, chorei muito, fiquei muito mal. E foi lá, no fundo do poço, que eu falei assim: não, eu vou documentar a minha subida do fundo do poço. E foi lá que eu comecei a... Peguei meu bloco de notas do celular e eu comecei a escrever, ó, primeiro passo, primeira coisa para sair do sofrimento. Dizer o que eu estou sentindo. Então eu comecei lá, estou sentindo isso, isso, isso. Meu coração parece que tá doendo, parece que tá faltando uma coisa aqui no meu coração. Tô com uma falta aqui, um buraco. Tô muito triste, não consigo parar de chorar, não tô com vontade de comer. Fico pensando toda hora em como seria se e se, mas não é possível. Eu queria mudar de qualquer jeito, queria fazer qualquer coisa para mudar aquela situação e fazer a pessoa
desistir de terminar comigo. Essa era a minha intenção naquele momento. Então, depois que eu listei tudo aquilo, eu falei, bom, isso tudo aqui, então, é resistir. Então, a primeira coisa, o que te coloca num ciclo do sofrimento infinito, e aí, não sei se você sabe a minha história, mas foi daí que surgiu o meu livro, o livro que eu terminei de escrever em dezembro e vai ser publicado em breve. Está sendo avaliado por algumas editoras. Então, a primeira coisa era você identificar que você estava resistindo. A partir do momento que eu descubro que eu estou resistindo e eu ganho uma possibilidade, eu ganho uma chance de poder abrir mão daquilo que eu estava resistindo. Eu estava agarrada numa coisa, lembra que eu falei ontem na live? Eu estava agarrada, segurando aqui um saco com toneladas de peso e eu nem sabia. Quando eu descobri isso, ou seja, quando eu descobri que eu estava resistindo, eu pude abrir mão disso. Quando eu abri mão disso, eu pude criar, escolher o que eu ia pegar a partir daí, porque minha mão tá vazia. Então, eu pude criar, pegar um relacionamento que eu sempre sonhei, que eu estava prestes a desacreditar. Durante muito tempo eu deixei de acreditar que existia amor. E quando eu passei por esse processo, entre abril de 2018 e novembro de 2018, esse processo intensivo em relacionamento exclusivamente fez com que eu pudesse finalmente, lá no dia 14 de novembro de 2018, a encerrar definitivamente aqueles ciclos e a criar o relacionamento dos meus sonhos. Isso foi no dia 14 de novembro. No dia 15 de novembro, eu estava viajando para Presidente Prudente, que é uma cidade a 700 quilômetros da minha casa, para dar o primeiro beijo no Ju, que é hoje a pessoa que eu escolhi, o relacionamento que eu criei na minha palavra. E eu estava indo para lá para passar um final de semana. Na verdade, era o aniversário de 80 anos da avó dele. E eu nunca tinha beijado ele. Fui lá e a gente deu o primeiro beijo na rodoviária, 7 horas da manhã. E a partir dali, a gente começou a namorar, no primeiro beijo. E depois de 2 meses, eu tava me mudando pra Curitiba pra gente morar junto. E em novembro desse ano, hoje já faz 1 ano e pouco que a gente tá junto, estamos noivos, ele me pediu em casamento numa situação incrível, linda, muito romântico. E esse ano a gente vai se casar, em novembro. E tudo isso eu compartilho com vocês para o seguinte, para que vocês fiquem conscientes do seguinte. Eu ficava me fazendo acreditar que, não, esse relacionamento não deu certo porque tá muito cedo pra acontecer. Eu só tô 1 mês com essa pessoa, por isso que a gente não começou a namorar ainda. Ou, não é o momento, sabe? Todas essas historinhas que a gente fica tentando se convencer, sabendo já que esse relacionamento que você tá, ou que você estava, não vai dar certo. Você já sabe, uma parte de você, primeiro, uma parte de você sempre já sabe o que é real ali. Só que a gente fica o tempo todo criando expectativas e a gente fica se agarrando no conto de fadas. Então eu compartilho essa história com você para você descobrir que não existe esse negócio de tempo certo para acontecer as coisas, não existe esse negócio de estamos nos conhecendo. Cara, não existe isso. E eu vou compartilhar com vocês a diferença entre um relacionamento criado e um relacionamento vindo de necessidades. E eu vou convidar aqui a Andressa para entrar para a gente falar sobre isso. Ok? Vão mandando as perguntas de vocês para esse assunto. Eu quero saber de vocês se vocês se viram nessa história também, se vocês já se pegaram em amoroso que fica
fica te tirando poder, que fica te fazendo se sentir inferior, que fica te fazendo se sentir para baixo, como se você não tivesse valor, como se você não merecesse. Já aconteceu isso com vocês? Bom dia, Dessa! Bom dia. Que prazer te ter aqui, que prazer poder compartilhar com você essa live, esse assunto que é tão importante pra gente. Muito obrigada. Então, eu quero te agradecer, começar te agradecendo, te dizendo muito, muito, muito obrigada por escolher estar aqui e O compartilhar prazer essa é todo história. meu. Estou muito feliz e honrada de ter sido convidada por você. Ai, que linda. Desse, eu vou falar o seguinte, vamos fazer o seguinte. As pessoas sabem que a gente vai falar aqui sobre como criar o relacionamento dos sonhos. Mas antes disso, eu quero deixar um espaço aqui para você se apresentar. Então, fala um pouco sobre você, sobre quem é a Dessa. Eu te chamo de Dessa porque eu sou íntima. Quem é Pode você? chamar. Um pouquinho da sua história. Bom, eu sou de Americana, estado de São Paulo. Sou fotógrafa e trabalho com. Eu também estudei muito o autoconhecimento, né? Já vai fazer esse ano 5 anos. Temos algo em comum, né? 5 anos já nessa jornada. Sim. E o meu trabalho principal é a fotografia. Eu tenho algumas formações também, PNL, coach, formação terapêutica, mas eu estou me descobrindo, né, nesse caminho. Ah, que linda. Bom, incrível a gente. É bom a gente falar sobre o tempo que a gente está nesse processo, né, de autoconhecimento, para que todo mundo saiba que não é de uma hora para outra que a gente se torna qualquer coisa, né? O autoconhecimento é um processo e é contínuo, né? A gente nunca vai. Enquanto a gente estiver vivo aqui, eu acredito nisso, que enquanto a gente está vivo aqui, a gente está aqui para evoluir, para se descobrir, para se conhecer, né? Isso. E o processo de autoconhecimento é contínuo, então nunca acaba. Tá, É deixa eu ver só bem aqui se. Desse, eu vou fazer o seguinte agora. Quero te deixar um espaço, como a gente vai falar aqui de relacionamento amoroso, eu quero te deixar livre para compartilhar o que você quiser, o que você achar que é pertinente aqui, sobre a sua jornada em relacionamento amoroso. Então, como que foi até antes do momento que você sabe que a gente vai compartilhar aqui, como que foi sempre os seus relacionamentos amorosos? bom. Eu acho que eu vivia na ilusão, né? Então, me identifiquei bastante com o que você foi falando, né? É porque a gente está se conhecendo. Eu passava por tudo isso, né? Eu tive outros relacionamentos e eu me lembro, assim, a vida toda. Sempre foi assim, por exemplo, o primeiro namoro. 2 anos e eu pensava assim, ele é ausente por causa do trabalho, mas é porque ele está pensando no nosso futuro. E ele nem falava isso, entendeu? A nossa mente, o inconsciente, né, quando a gente não quer ver a realidade, a gente vai criando coisas mesmo, né? Então, outros namoros sempre foram assim, situações de traição, né? Ou a pessoa era ausente, combinava alguma coisa, de repente não dava, né? Sempre foi assim as situações que eu passava. Ou eu era trocada ou traída, né? Mas algumas desculpas, né? A pessoa nunca chega, quer dizer, não chegava, né? No falar no presente, no passado. A Glória a pessoa, Deus. né? A pessoa chegava com desculpas, normalmente era, é por causa do trabalho. Teve uma situação bem engraçada que eu tive um namorado que eu nem sabia que ele tinha alguns dons espirituais, né? E quando ele terminou comigo, ele disse que tinha uma missão espiritual para cumprir com outra moça. Nossa, gente. Que viagem, né? Que viagem. Não, eu tenho que terminar com você porque eu tenho que cumprir isso. Para cumprir, eu tenho que estar com ela. Então, era cada situação, sabe?
Términos Cada por desculpa. telefone, Términos por cada telefone, mensagem. por mensagem. Nossa, era cada situação que hoje eu dou risada, né? Nossa. Mas uma coisa também que foi falada durante a semana, e eu vivi isso, o que eu noto, que eu vinha notando nos últimos relacionamentos, depois do término é uma oportunidade para a gente se conhecer, né? Se avaliar, né? E eu fui percebendo que a cada término, a dor que eu sentia pelo término cada vez foi sendo menor, por menos tempo. Então, o sofrimento do penúltimo término foi um mês. E do último foi, acho que o quê? 15 dias? Foi aquele alívio, assim, sabe? Eu senti paz quando terminei o último. Até porque foi um relacionamento bem conturbado. Sim. Era abusivo na questão de agressões com palavras, né? Às vezes, palavras machucam mais do que qualquer outra coisa, né? E eu costumo dizer que só não foi física porque existia uma distância, ele era de outra cidade. Entendi. Mas ele confiava em mim por questões dele, né? De ter saído no passado. Pela distância, estava sempre achando que eu estava fazendo algo de errado. E nesse Entendi. período foi, eu acho que o período de maior crescimento, sabe? Porque aí eu olhava para aquilo e falava, gente, o que que eu estou fazendo, né? Nessa história, nessa relação. O que que eu estou Por que que fazendo o aqui? que que me prende aqui se eu sei que me faz mal, né? É uma coisa que a gente não tem consciência. A gente tá em um relacionamento que tá tirando poder, isso para homem e para mulher. Mulher também faz isso com homem, né? Mulher também faz isso com homem. Então, o relacionamento, eu tô falando aqui pro ser humano. A gente fala mulher porque nós somos mulheres e nos relacionamos com homens. Então, é muito. A gente fica, como assim, né? A minha consciência sabe que eu não deveria estar nessa relação. E por que que eu ainda tô dependente emocionalmente dessa pessoa? É essa a palavra, eu acredito, o termo, né? Dependência emocional. Por que que eu ainda não consigo me desvincular dessa pessoa, sabendo que isso não vai dar certo? Isso já se mostrou de todas as formas que não vai dar certo. E por que que eu fico me apegando a conto de fadas? A coisas que só na minha cabeça acontece, como você falou, né? A pessoa nem falava que estava pensando no futuro de vocês, se você tava lá, não, que ele tá pensando no nosso futuro. E aí você olha pra pessoa e fala assim, ai, nossos filhos serão lindos, né? Eu brinco com as minhas amigas. Você olha pra pessoa, ai, nossos filhos serão lindos, já começa a inventar que você vai casar e não sei o quê. E não tem nada de errado com isso. A única questão aí é o que tá por trás disso. E a gente vai falar um pouco sobre isso daqui. O que está por trás, né? O que faz você se manter em relações assim, se manter acreditando em relacionamentos que você sabe que não vai dar certo. E eu vi uma questão aqui, deixa eu pegar. Acho que foi a Érica. A Érica falou: Oi, Érica linda. Ela falou: E quando o padrão é casar rápido, assumir relacionamento sério sem antes conhecer direito? Bom, quando existe esse padrão, na verdade, assim, ó, o que eu vou te trazer aqui é o seguinte: tudo o que você faz que aparece aqui na frente, então no teu caso, eu caso rápido, eu assumo coisa rápida que eu nem sei, nem conheço a pessoa direito. Aqui o que aparece na frente é isso. Só que o que tá aqui atrás é uma necessidade. Então, eu preciso casar. Eu preciso provar para mim mesma que eu posso, que eu consigo. E essa necessidade faz com que você pegue qualquer coisa. Exato. Teórica, mais ou menos, basicamente é isso. Não tem nenhum problema com a outra pessoa. Só que quando você tá nessa necessidade aqui, o pano de fundo, que faz você buscar relacionamentos assim rápidos, é uma necessidade de casar, uma necessidade de provar para você mesmo que você pode, que você é diferente de alguma outra coisa que já aconteceu na tua vida. E essa necessidade, justamente por você estar sendo uma pessoa
que busca algo externo para preencher um buraco interno, tá fazendo sentido? Você tem um buraco aqui em você, na sua personalidade, e você fica assim, meu Deus, eu preciso preencher esse buraco. Eu preciso fazer com que me relacionar com as pessoas que me façam me sentir importante, pessoas que me façam saber que eu estou no controle da situação, que eu estou certa do que vai acontecer. Então, isso que está por trás, que eu chamo de necessidades, eu aprendi isso com o Tony Robbins lá na Califórnia, são as 6 necessidades humanas. Essa necessidade sempre esconde uma falta. Então, eu tenho um buraco e eu preciso preencher. Esse buraco faz com que você busque as pessoas para te preencher. E o que tem aí nessa relação é que você sempre vai encontrar pessoas que também são metades, que também têm uma falta. Nessa relação entre duas pessoas que estão com buracos, né? Duas pessoas que estão procurando alguém para preenchê-las, não existe escolha. Não é uma relação em que você cria ou que você escolhe. É uma relação que você precisa. E um dá uma parte, outro dá outra e vocês se completam. Vocês viram, sabe? 2 metades de uma laranja. Ah, metade da laranja. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso. 2 metades de uma laranja, ó, veja bem, elas se encaixam. Só que isso daqui nunca vai ser você. O que acontece é que em algum momento, esse relacionamento, uma das partes vai deixar de dar essa parte que encaixa. Exato. E quando essa pessoa deixa de dar essa parte que encaixa, o relacionamento começa a virar conturbado. Então, você começa a gerar briga, começa a gerar atrito, começa a gerar aquela dependência emocional, porque a pessoa te trata mal muitas vezes, só que ao mesmo tempo ela preenche aquela falta que você precisava em alguns momentos. Então você briga com a pessoa, daqui a pouco ela tá lá fazendo carinho, pedindo desculpa, e essa parte é uma briga entre ela estar te dando o que você precisa e na maioria das vezes ela não está te dando o que você precisa. E você tá lá, não, eu preciso disso, mesmo assim. Não, por mais que doa, por mais que me faz muito mal, mas eu tô lá, você tá agarrada no negócio. Por quê? Você não ama a pessoa. Entende isso? Você não ama a pessoa. O que você ama é o buraco que ela preenche em você. O que ela representa em você, né? E aí, quando a gente descobre tudo isso e a gente se completa de si mesmo, a gente vira uma laranja inteira. E quando eu sou inteira, eu posso me relacionar com pessoas inteiras. Se eu não sou inteira, eu vou me relacionar com metades. E vai sempre virar, o relacionamento vai sempre ser a base de necessidade. Sempre vai ser uma troca. Enquanto você não é inteira, você vai se relacionar com pessoas que também não são inteiras. E um relacionamento de 2 pessoas que são inteiras, 2 laranjas, né? Eu posso escolher, eu estou com o Ju hoje, a Dessa tá com o relacionamento dela, daqui a pouco ela vai contar, porque ela escolhe ele. E não é porque o Ju me faz bem, ou porque ele é maravilhoso pra mim, porque eu me sinto tão bem do lado dele, porque ele é tão romântico, porque ele abre a porta do carro pra eu entrar, porque ele puxa a cadeira pra eu sentar, sabe? Todos esses porquês, na verdade, não é por isso que eu tô com ele. Existe tudo isso, mas não é por isso que eu estou com ele. Eu estou com ele porque eu escolho ele. E por que eu escolho ele? Porque eu escolho ele. Não importa quem ele é. Eu escolho ele. Não importa o que ele faça, eu escolho ele. E a minha escolha por ele é diária, todos os dias. A cada momento eu escolho ele. Então, perceba a distinção, a diferença que existe entre um relacionamento em que eu preciso da pessoa, um relacionamento de trocas, eu só faço isso se a pessoa fizer, eu só entrego se ela fizer, eu só respondo rápido no WhatsApp se ela responde rápido no WhatsApp, né? E isso acontece a maior parte do tempo. Existe esse relacionamento que é de 2 metades tentando se encaixar, uma preencher a outra,
esse é um relacionamento de necessidades. Você não ama a pessoa, você ama o espaço que ela preenche em você. Agora, um relacionamento de escolha, onde duas pessoas estão inteiras, você ama a pessoa porque você fala que você ama a pessoa, eu amo a pessoa. Eu comecei a amar o Ju, eu fui lá pra rodoviária encontrar ele, 700 quilômetros da minha casa. A gente deu o primeiro beijo, 7 horas da manhã lá. Eu fui lá, eu nem sabia se ele beijava bem ou não. Eu escolhi ele pra minha vida. Fui lá, a gente deu o primeiro beijo, a gente já tava namorando ali. E o meu amor por ele, sabe de onde nasceu? A partir do momento que eu falei que eu amava ele. Então, eu falei e depois eu amei. Olha o poder disso. Eu não amo por causa disso, disso, disso. Eu falei que eu amo e a partir daí eu amei. E esse foi o único amor que eu tive na vida. Porque todos os outros eram uma busca por preencher, uma busca por satisfazer minhas necessidades humanas, de estar certa, de controle, de significar algo, ser importante, de amar e me conectar, de crescer e contribuir, que são as 6 necessidades humanas. Certo? Exatamente. Dessa, eu Certo. quero agora que deixar um espaço para você também se ver como que foi esse processo de você descobrir que você era uma metade. Você se vê nesse compartilhamento que eu fiz agora? Sim, me lembrei de bastante situações que eu vivi, né? Eu saía de um relacionamento e eu sempre pensava assim, já tinha aquela busca pelo amor próprio. E quando eu saía, eu pensava assim, agora eu me amo, porque agora eu vou fazer diferente. Então, eu sempre busquei, principalmente de 2015 para cá, né? Então, porque eu fiz alguns treinamentos de inteligência emocional, então isso foi mudando as minhas crenças, né? Tudo tá ligado, né, às crenças, o que veio da infância, né, e tudo mais. A gente tenta preencher, às vezes, um vazio de um pai ou uma mãe, ou que foi ausente, ou porque quando a gente era pequeno a gente não tinha o entendimento de que a mãe, o pai tinha que trabalhar para que pudesse trazer um futuro melhor para a gente, né? E aí a gente acaba tentando preencher isso em relacionamentos depois, na vida adulta, enquanto não descobre, né, o que está por trás. Sim. E eu sempre ficava, agora eu me amo. Aí, de repente, eu entrava num relacionamento e tava eu de novo, com as mesmas atitudes, né? Eu metade e com outra pessoa que também estava só pela metade e outra pessoa que também não se amava, né? Estar pela metade Sim. é não se amar, né? E então, como que duas pessoas que não têm amor próprio, o que que elas vão dar uma para outra? Ninguém dá o que não tem, né? Então, a vida toda até então tinha sido dessa forma mesmo. Que Duas lindo. pessoas, como você disse agora, que tinham necessidade, né? Satisfazer a necessidade no outro, né? Só que Sim. isso não completa, né? Não tem como. Isso não completa, exatamente essa frase. Isso não completa. A única pessoa que pode completar você é você mesmo, Exatamente. né? E eu acho legal a gente falar também que esse buraco, né, essa nossa necessidade de completar, de preencher esse vazio que a gente acredita que existe na gente, a gente acaba em relacionamentos amorosos fazendo isso, mas também a gente acaba preenchendo esse buraco em outras atividades. Alguns se exercitam demais, alguns têm aquela obsessão por corpo sarado e não sei o que lá, alguns se satisfazem esse buraco, tentam preencher esse buraco na comida, alguns gastando dinheiro, alguns. Cara, qualquer coisa que te faça fazer algo que você não gostaria de fazer. Aí você fala assim, eu não queria estar fazendo isso, eu sei que não é certo, eu sei que vai me fazer mal. E por que eu estou fazendo? É sempre por conta dessa necessidade. É sempre por conta de algo que aconteceu lá no teu passado. Então, veja bem, vocês aqui, alguma coisa aconteceu lá quando você tinha entre 2 e 7 anos de idade. E a sua vida era de boa, era tranquila. Você era uma criança normal, para você era tudo lindo, não tinha nenhum problema. Até que a gente, né, o ser humano, a gente fica criando expectativas das coisas. Então, eu sei que toda vez que eu chorar, a minha mãe vai me dar um mamar.
Eu sei que toda vez que eu der um sorriso, eu vou ter um sorriso de volta. Esse eu sei que toda vez é uma ilusão. Por quê? Porque eu dei um sorriso uma vez e eu tive um sorriso de volta. E aí a minha cabeça fez assim: ah, então toda vez que eu quiser um sorriso de volta, eu vou dar um sorriso, né? Sim. Aí, de novo, eu sei que se eu quiser um carinho, eu posso. Se eu quiser ser reconhecida ou reconhecido, eu posso dançar uma música. Porque uma vez eu dancei uma música e minha mãe falou: ai, que bonitinho, meu pai, ai, que fofa. Então toda vez que eu quiser ser bonitinho e fofo, eu vou dançar uma música. Então a gente começa a criar esse toda vez, toda vez, toda vez, como uma expectativa. E essa expectativa, meu bem, se você é um ser humano, sempre, em todos os casos, sempre vai chegar um momento que você não vai ter essa mesma resposta. E essa expectativa não vai ser atendida. E essa primeira vez que acontecer isso vai te gerar uma experiência de frustração. Porque, ué, como assim? Então, como assim? Eu sempre foi assim. E agora não? Por quê? O que aconteceu? E nessa pergunta, nessa experiência de frustração, a gente vai começar a criar aqui. Ah, isso aconteceu porque eu não fui suficiente, ou porque eu não deveria ter feito isso, ou porque ele não me ama mais, minha mãe não me ama mais, ou porque eu fui trocada, ou porque eu não sou mais importante. Você vai criar uma história ali. E nessa criação, você vai perceber que, assim, por mais que a outra pessoa esteja fazendo uma coisa para você, se seja vítima, vai, da situação. Por mais que você se coloque como vítima, você também vai se colocar como culpado por deixar que aquilo acontecesse. Então, faltou, é aí que começa, faltou alguma coisa em mim para que isso tivesse acontecido. Então, o ciclo, né, quando eu falo do ciclo dos relacionamentos viciosos, o ciclo é aberto nesse momento. Você começa a se tornar uma pessoa metade, vou colocar um coração, mas imagina que é um círculo, você era um círculo inteiro até então. A partir desse momento que você passou a acreditar que faltou alguma coisa em você, você vira esse círculo com um pedacinho faltando. Então, esse pedacinho faltando começa aí. Os relacionamentos todos, o ciclo de relacionamento vicioso começa aí. E aí, você consegue compartilhar, você pode compartilhar com eles como que foi para você descobrir qual foi esse momento, como que você descobriu. Então, depois eu falo que foi uma construção, né? Tudo que Sim. eu fiz de treinamentos e tudo foi muito importante, né? Só que tudo aconteceu quando eu estava realmente preparada, né? Então, eu assisti uma live sua com a Dó, né? E quando eu vi essa história, eu falei, nossa, a história dela tem tudo a ver com a minha, né? Eu fiquei com aqueles olhos assim, deixa eu prestar atenção como que ela conseguiu, né? Então foi que eu te procurei, né, no direct no mesmo dia para saber mais o que poderia ser feito, qual a dica que você me dava. E aí nós fizemos aquele processo, eu acho que foi o Eliminando a Resistência, né? E A gente fez era o Eliminando a Culpa. a culpa, Eu fiz ele só com você, né? Porque ele não estava pronto ainda. uhum, E isso aí a gente mesmo, fez o processo inteiro e a hipnose, né? Dentro, porque exato. é parte do processo. Isso. E aí você me explicou antes, né, como era. Então eu percebi que hábitos que eu tinha já tinham a ver com essa cena do passado, né? Que a gente então no processo descobriu o que era, mas até entrando um pouquinho no que você me explicou, foi que até a procrastinação, né, no trabalho tem a ver com essas questões, né? Que uma cena que o nosso cérebro registrou ali, né? Então, acho que é melhor eu já contar como foi, né? A cena, Sim. né? Isso, conta, Pode? conta. Então, no processo que você me guiou, aí eu encontrei uma cena da infância. Eu tinha 6 anos de idade, eu estava no prezinho e passeando pelas árvores, pelo canto do prezinho.
e pelo jardim, digamos assim, né? E aí eu machuquei a minha perna, cortei. Foi até engraçado na hora, porque começou a sangrar e eu com 6 aninhos, o que eu ia fazer, né? E Uhum. andando assim, eu vi um pedaço de embalagem, de papel, de Neston ainda, na época. Olha como o nosso cérebro grava, né? Lembro até o que foi que eu peguei para tampar aquele machucado, para estancar o sangue. E no que eu coloquei, assim, veio depois um menininho e falou assim, o que foi que você tá com esse pedaço de papel na perna? Vai pular carnaval, né? E na hora gerou aquela vergonha, né? Mas por trás disso, o que a gente descobriu, o que tinha mais nessa cena, né? Foi o que eu senti naquele momento, né? Eu me senti sozinha e aí na hora eu lembrei da minha mãe, né? Como que eu ia entender que a minha mãe tinha que trabalhar para eu estar ali no prezinho, né? Então eu senti o quê? Abandono. E a partir desse momento, com 6 anos de idade, eu decidi. Primeiro, eu tive a visão de que eu era sozinha no mundo e eu não podia contar com ninguém. E o Uhum. que eu decidi naquele momento? Com 6 anos, eu decretei para minha vida que eu tinha que me virar sozinha, porque eu não podia contar com ninguém. E então, a partir daí, eu fui criando as situações que foram acontecendo mais tarde na minha vida, né? Amizades que, às vezes, numa rodinha de amigos, eu era excluída, a rodinha se fechava, eu ficava para fora. No trabalho, então, eu tive um sócio ao qual a sociedade não deu certo, e eu não tive nem a visão na época de que precisava ter formalizado essa sociedade, né? Mas mais tarde eu até agradeci a Deus, porque ele aprontou feio, assim, ele deixou noivas de ar, né? E então, assim, teve também relacionamentos, todos esses relacionamentos, eles tinham que confirmar a crença que eu tinha, né? De que eu era sozinha no mundo, porque era isso que eu vibrava, né? Então, por conta disso, houve todas essas situações, os términos, né? E então, eu conto o processo todo agora, ou você vai entrar Pode nessa cantar. parte depois? Então, você me conduziu ao caminho de olhar para essa situação mais profundamente, né? E de, primeiro, enxergar minha mãe na minha frente e trabalhar o perdão a ela. Porque ela tinha que me deixar ali, né, para ela trabalhar. Então, trabalhei o perdão a ela e depois o auto-perdão, né? O perdão a mim mesma. E eu imagino que essa foi a chave para o amor próprio, né? A partir daí. Sim, Então, depois de trabalhar esse auto-perdão e o perdão à minha mãe, você me ensinou como eu teria que fazer para encerrar esse ciclo, né? E sim. aí eu encerrei numa conversa com a minha mãe, né, a qual eu contei tudo para ela, qual a cena que eu vi, o que eu decretei a partir daí, né? E mais do que isso, aí eu percebi o porquê que eu me tornei uma filha que sempre julgava a minha mãe, né? Eu tinha um relacionamento bem conturbado com ela, o tempo todo julgando, o tempo todo. É uma prepotência, né? A gente achar que a gente é melhor do que eles, do que nossos pais, só porque a gente é mais novo, se achar, ah, eu sou mais evoluído e tal. Mas tá tudo ali no inconsciente, né? A gente não percebe que tá fazendo isso. E Sim. aí veio a consciência, nossa, quantos momentos eu posso talvez aí ter perdido porque eu estava sempre julgando de alguma forma, né? E a minha mãe que sempre me ajudou tanto, meu pai, né, a realizar meus sonhos, né? Se eu tô até hoje na fotografia, por mais que eles discordem de algumas coisas, poxa, mas trabalha tanto até madrugada, ficam preocupados, mas eles sempre estiveram do meu lado, né? Então, reconhecer com gratidão, né? E aceitar, porque os pais, eles dão pra gente o que eles receberam, né? Da forma que eles foram educados. Né? Uhum. Isso aí. Que linda. Então, o que aconteceu foi que você descobriu ali que, na verdade, você não foi abandonada. Aquilo foi uma percepção, uma interpretação do que aconteceu, né? Exato. O que aconteceu de fato é que você estava correndo lá, brincando no parquinho e você cortou a perna. Pum, pronto. É só isso. Só. E é incrível como para cada pessoa é de uma forma, só que todo mundo passa por algum momento em que gera essa experiência de frustração e você
a partir dali, você cria uma percepção de que falta alguma coisa em você e você acaba tomando uma decisão, dá um decreto para tua vida, né? No meu caso, foi muito parecido e a maioria das pessoas é bem parecido, assim. O que muda é só o que aconteceu. A história é sempre algo relacionado com eu não sou o suficiente, ou eu não posso confiar nas pessoas, ou tô sozinho, ou eu mereço, ou eu fui trocada. E o que acontece, que você falou que é bom reforçar, é que a partir desse momento, por mais que você queira, por mais que você queira ter um relacionamento saudável, por mais que você queira ter paciência com a sua mãe, por mais que você queira ser produtiva, como você falou da procrastinação, por mais que você queira conscientemente uma coisa, o inconsciente é o que manda. 95% das coisas que você faz é o inconsciente que manda. Então, lá no fundo, você precisa estar certa de que ou você está sozinha, ou você foi trocada, ou você não é importante, ou aquela história que você inventou. Então, é necessário que você descubra a raiz disso para que você possa encerrar esse ciclo e, a partir daí, quando você não tem nada mais na mão, o ciclo está fechado, você abre a mão para pegar o que você quer mesmo. Até então, você está olhando tudo que você não queria, tá? Nossa, desbloqueou aqui em relação à minha mãe, das questões de abandono e usando a gente, olha hoje. Ela foi tão ou mais sofrida e não soube lidar com as perdas dela. Isso. E na cabeça dela, ela achava que me mantinha em segurança. Isso. É exatamente isso. As pessoas, a gente tem uma tendência, né, egoísta de olhar para como aquela pessoa foi e fez aquilo e como ela pôde fazer isso. A gente dá o que tem, assim como todo mundo dá o que tem. Se a pessoa não aprendeu a amar como você acha que o amar como que ela vai te dar? Né? Principalmente nossos pais, eles tiveram uma educação muito mais rígida do que a nossa. Não tem como eles darem o que não aprenderam. Ok? Então, você pôde, a partir daí, encerrar os seus ciclos de relacionamentos doentios, abusivos, muitas das vezes, relacionamentos em que você era trocada ou era traída, ou simplesmente a pessoa não assumia, né? Quantas vezes eu ficava assim, eu me dou tanto pra essa pessoa e a gente já tá 3 meses juntos e nada. Daqui a pouco a pessoa aparecia namorando. Gente, era o que mais acontecia. Depois de um mês estava casando. Gente, aí eu ficava, qual é o meu problema? O que tá acontecendo comigo? Né? Então, quando você encerrou esse ciclo, né, na declaração, o que você percebeu ali? Não, na verdade você já falou isso. Quando você encerrou o ciclo, o que você criou de ser primeiro? Como que foi essa criação? Foi ainda lá na hipnose, né? A criação. Foi. Eu me lembro que aí eu criei de ser a paz, o amor próprio e incondicional, né? A segurança, a confiança e a completude. E aí, Que a lindo. partir Tô daí, lembrando aqui. foi lindo. Eu até lembro que você falou memoriza 3, mas eu memorizei os Sim. 5 sentimentos. Os Uhum. 5. Foi muito importante para mim, né? A partir daí veio aquele alívio, né? De ter resolvido tudo isso. E a cada dia, você até me explicou, agora você constrói o músculo, né? É isso, é dessa forma que você fala. Fortalece. Fortalecimento, né? Então, a cada dia, vou dizer que pronto, criou e pronto. Não, o nosso inconsciente, dizem que nós somos 95%, né, inconsciente. Sim. Me corrija se estiver errado. E
Então, assim, a cada dia, para fortalecer esse músculo, a cada dia eu tive que ir me lembrando disso, né? E dizendo para mim mesma, a cada situação que vinha. Não, eu sou a confiança, eu sou a segurança, né? Confiança tanto em mim quanto nas pessoas. Eu não Uhum. confiava, porque no fundo eu tinha aquela crença de que eu ia ser abandonada, né? Aham. Então, por mais que a gente tenha trabalhado isso, mas o principal é o fortalecimento, né? Não é achar que, eu fiz o processo e agora tudo vai ser maravilhoso. Tem que manter, né? A Sim, constância, né? exatamente. Consistência. E aí, depois de quanto tempo? Eu falei 20 dias aqui, eu não lembro, mas foi muito pouco tempo, né? Que você fortalecendo essa nova Andressa, que tinha nascido ali na escolha. Quanto tempo depois você criou um relacionamento amoroso que foi a partir de duas pessoas completas pela primeira vez? Foi mais ou menos um mês depois. Aham. Foi bem rápido. De 20 a 30 dias. Eu também não lembro exatamente, mas foi bem rápido. Como que foi isso, esse processo dessa criação? E você vê, nossa, eu não acredito que aconteceu mesmo. Eu procurei primeiro, além de ter criado essa nova Andressa, né, manifestar isso, mas sem ter um foco, por exemplo, é tal pessoa. Não tinha Não. isso. Porém, era uma pessoa que eu já conhecia. A gente já se conhecia fazia mais ou menos 3 anos. E foi bem engraçado, porque a gente tentava marcar alguma coisa e não acontecia. Ele também tinha passado por alguns relacionamentos, também estava dando um tempo para ele mesmo, né? Assim como eu, todo relacionamento que eu saía, eu sempre pensava assim: agora eu vou ficar um tempo sozinha, porque eu tenho que recuperar meu amor próprio, né? Desidentificar, porque a gente acaba se integrando muito àquela pessoa, é uma conexão de alma, né? Que acaba acontecendo quando a gente está com a pessoa. Então eu sempre dava esse tempo para mim mesma. E aí eu já conhecia, né? Há uns 3 anos a gente tinha amizade. E aí eu puxei assunto com ele, a gente voltou a se falar. Ele até ficou surpreso, tipo, nossa, apareceu. Porque Uhum. quando eu estava no relacionamento, me afastei, né? Isso acaba sendo normal do ser humano se afastar, né? E aí a gente voltou a conversar e foi interessante porque eu até contei para ele todo esse processo, né? E aí, de repente, do nada, um dia ele falou assim: ó, eu tô aqui em Santa Bárbara, eu tô indo aí, que é uma cidade vizinha aqui, né, de Americana. E eu nem acreditava, porque quantas vezes a gente falava um pro outro: eu tô indo aí, e não ia, né? A cidade que ele mora é Piracicaba, dá uns 30 minutos, 40 minutos daqui. E aí, de repente, ele realmente apareceu, né? Eu falei: nossa, não acredito. E enquanto a gente estava conversando na sala da minha casa, eu pensei, nossa, sabe, do nada veio um estalo assim, nossa, vai acontecer algo. E só que soltei, tá, continuamos conversando e tal. Aí eu tive uma reunião com outros fotógrafos, ele foi comigo, e o pessoal falou assim: agora a gente vai para um barzinho, é um pub que tem lá perto, e nós fomos. Aí a gente teve uma noite maravilhosa lá, e por coincidência era a véspera do aniversário dele. Isso foi em agosto do ano passado. E aí a gente passou o dia do aniversário dele juntos, né? E foi ali que aconteceu o primeiro beijo, e a partir daí a gente não se desgrudou mais. E hoje eu tenho um Legal. relacionamento que eu sempre sonhei, né? Eu sempre falava, eu quero uma pessoa que seja tranquila, né? Principalmente depois do último, que eu vivi um relacionamento que tinha sido de muito ciúme, muito conturbado. Então eu falava, tem que ser uma pessoa tranquila, que entenda o meu trabalho. E ele tem tudo isso e muito mais, sabe? Existe paz no nosso relacionamento. É muito lindo. Ah, que Companheiro. lindo. E durante esse processo, a Dessa, gente, ficava me mandando mensagem, né? Cara, olha o que tá acontecendo, não sei o quê. Eu falei, nossa, me conta mais, vai me mantendo atualizada, né? Porque quando aconteceu isso,
você e mais algumas outras pessoas, mas o seu foi muito forte para mim, porque foi exatamente como aconteceu para mim. Então, foi a prova de que não era só comigo que dava certo aqueles passos, né? Aquele processo. Então, quando aconteceu com você, exatamente como aconteceu comigo, eu falei, nossa, então dá certo. E foi aí que eu falei assim, não, eu vou desenhar isso e vou montar um curso online, né, para direcionar as pessoas para fazerem isso, porque deu certo para mim, deu certo para Andressa, deu certo para algumas outras pessoas, mas principalmente para você, porque foi exatamente como aconteceu comigo. Então, todo mundo me mandava, né? Quando vendo aqui os meus posts no Instagram, desde novembro de 2018, quando eu conheci, na verdade, conheci o Ju em fevereiro de 2018. Mas a gente só foi se ver como possível, como possibilidade, em novembro. Olha só. Porque foi justamente esse processo. Eu sempre estava ali tentando melhorar, tentando fazer diferente, tentando me, tentando olhar onde eu errei. E quando eu conversei com o Ju sobre isso, ele estava compartilhando comigo que ele estava completando as conversas do passado. Isso, para mim, é o que eu falo de encerrar ciclos, né? Então, quando ele compartilhou comigo isso, eu, eu falei, nossa, eu quero fazer isso também. Aí eu peguei um monte, as 5 pessoas que eu tinha conversas pendentes do passado, e eu comecei a ligar para elas, olha, aconteceu tal coisa em 1900, sabe? E olha o que aconteceu. Por causa disso, eu criei uma história na minha cabeça disso, disso, disso. Então eu tô te ligando para te pedir perdão e para falar que também te perdoo por isso e tal. E aí eu fui completando essas. Aí chegou um momento que era o momento da criação, né? Então ali eu criei a possibilidade de ser amor incondicional e me relacionar também com um homem que fosse amor incondicional. E que a gente construísse juntos um futuro incrível, onde tudo que a gente quisesse se tornasse possível e simples. E eu criei Sim. isso, eu escrevi uma vez e ficou tão enraizado, tão forte para mim, foi tão poderoso, que até hoje eu lembro e eu compartilho exatamente como foi. E o que aconteceu foi que eu compartilhei isso com ele e falei para ele que eu escolhia ele para ser essa pessoa. E aí no Uau. outro dia ele falou, ok, também escolho você, então vem pra cá, vamos passar o aniversário da minha avó de 80 anos aqui com a minha família. E foi assim, eu encerrei o ciclo, criei, no outro dia eu já estava sendo a minha criação. Já estava acontecendo e é um relacionamento de duas pessoas completas que se escolhem, assim como foi pra você. E aí as pessoas me vendo aqui a história no Instagram começaram, me fala como que você fez isso. Porque eu era tipo aquela pessoa que tinha todas as provas do mundo para não acreditar no amor. Eu já cheguei a falar que eu não acreditava mais em relacionamento, que amor não tem nada a ver, porque ai, você ama, daqui a pouco, do nada, você vai terminar, né? Em algum momento você vai Uhum. terminar o relacionamento. Eu acreditava nisso. Porque um dos dois não vai mais querer. E aí, quando eu percebi que eu estava certa disso, a partir do momento que vai terminar sim, se você estiver se relacionando com esse tipo de pessoa que as duas pessoas são metades. Porque uma das metades vai deixar de ceder e vai acabar. Mas quando eu crio um relacionamento e eu sou inteira e a outra pessoa é inteira, não existe isso, porque eu escolho a pessoa todos os dias. Então não vai acabar. Eu dei a minha palavra que eu escolho essa pessoa e eu honro a minha palavra. Eu trato a minha palavra com profundo respeito. Eu falei que eu amo essa pessoa e eu honro a minha palavra, que eu falei que eu amo, né? Mas dá Sim. para encerrar o ciclo e começar estando sem ninguém? Claro, eu encerrei o ciclo sem ninguém. A Dessa também. A gente Também. encerrou sem ninguém e a gente criou. E para Dessa, ela foi fortalecendo alguns dias. Eu fui no outro dia, mas eu já vinha trabalhando isso, esse completar, desde abril de 2018. Então eu estava lá, buscando, tendo algumas conversas, trabalhando isso. Então,
Por isso que foi do nada. E outra, a conversa que eu tava tendo ali era com a pessoa que eu escolhi. Então, dá pra você encerrar um ciclo estando em um relacionamento amoroso que você não tá feliz e você, quando você olha pra isso e você se torna completa, a outra pessoa também ganha essa oportunidade. Ela também vai poder escolher se completar para vocês se escolherem. Mas também funciona quando você está solteiro. Eu acho que principalmente quando você está solteiro. Exato. Quer falar mais alguma coisa sobre esse processo? Ah, eu falei aqui do curso e não falei como que vai ser. Falta 5 minutos para a gente encerrar nossa live. Já passou rápido. Dessa, o que eu fiz é esse curso, né? Ele chama Mirror, Encerrando Ciclos e Criando Relacionamento dos Sonhos. Então, aquelas sessões de hipnose que eu fiz com você e que eu fiz comigo também, eu escrevi. Lembra que eu falei que eu desenhei a técnica? Eu escrevi a técnica, gravei a técnica na minha voz e ouvi. Quando eu passei por isso e eu vi que dava resultado, aí eu comecei a aplicar para outras pessoas. Você é uma dessas pessoas. No Mirror, Encerrando Ciclos e Criando o Relacionamento dos Sonhos, lá eu compartilho. São 9 módulos, são 11 módulos. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui. São 11 módulos, e nesses módulos eu falo, ó, vou ver se aparece aqui. Todos os módulos aqui, eu vou falando para vocês, ó. A introdução ao método, que é a base, as 4 chaves da liberdade emocional, que eu falei para vocês ontem também, que é escolha, criação, fortalecimento e propósito. Aí eu vou dar uma aprofundada nisso. Depois eu vou falar sobre os ciclos atuais. Por quê? Para você criar um relacionamento dos sonhos, é necessário, e encerrar, né, esses ciclos atuais, é necessário você saber quais são esses ciclos atuais. Então, o que você está vivendo hoje? Aí aqui eu vou falar, né, como que os ciclos foram abertos, quais são as decisões, como que você descobre qual decisão que você tomou. Eu falo das 6 necessidades humanas do Tony Robbins. Depois a gente vai falar do circuito automático de reação, que é como que você está programado para reagir a cada situação no mundo. Você pode perceber que muitas vezes você faz uma coisa sem querer. É porque você está programado para fazer isso. Isso eu chamo de circuito automático de reação. Você vai descobrir a diferença entre ação e reação. A gente vive no mundo pensando que estamos agindo, mas na verdade a gente está reagindo. Reagindo aos nossos pensamentos, reagindo ao mundo, né? Você se identificou, né? Desse. Sim. Que mais? Depois a gente vai falar sobre resistência. A resistência eu coloco aqui que é o radar de busca da dor. A resistência é esse peso que você carrega. A resistência é essa necessidade de você buscar pessoas para te preencher. A gente vai falar sobre a causa, né? Onde isso tudo começou. E vamos falar sobre amor versus necessidade. Para você descobrir o que você ama. E o que você, na verdade, necessita. Vamos falar do ciclo do sofrimento infinito. Depois, o espelho. Aqui eu coloco a primeira parte da técnica. Então, são 3 áudios. Você vai descobrir o espelho. Depois, o que está por trás do espelho. Ou seja, quem é você. Depois, o que está por trás de quem é você. E depois, o novo espelho. Como que você faz para criar a nova versão de você? E aqui depois eu falo para vocês quais vão ser as próximas chaves a serem acessadas. E de bônus, de presente, tem as 12 lives da maratona. E tem também aqui, eu peguei todas as gravações e coloquei de presente. Liberei também um bônus da Mariela, que a gente falou aqui sobre imagem e autoexpressão. Um bônus de Enneagrama das personalidades. Você conhece desse Enneagrama? Não. Uma ferramenta de personalidade? Muito legal. Uhum. Vai ter também um bônus com relação à constelação familiar, para você se colocar numa posição de liberar o amor.
Então, são muitos bônus. O conteúdo está completo, assim, tudo que eu passei na vida, eu coloquei etapa por etapa, para que eu pudesse fazer isso ser acessível para as pessoas também. A Dessa nem precisa, né? Porque ela já fez o processo, já criou e está aí. Mas